Apesar do coentro não agradar todos os paladares, ele não deixa de ser uma das plantas mais utilizadas na culinária do Brasil e do mundo. Além de ser um ingrediente essencial para muitas receitas, especialmente na cozinha baiana, o coentro também possui muitas propriedades medicinais e benéficas à saúde. Então, que tal aprender a cultivar essa planta em casa? Neste vídeo, nós vamos explicar todos os cuidados necessários no cultivo do coentro e também vamos passar algumas dicas e informações sobre a colheita dessa planta. Antes de ir para o conteúdo, não esquece de deixar um like nesse vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para você receber notificação de quando a gente vai lançar conteúdo novo. Afinal, o coentro faz bem à saúde? Apesar da origem do coentro ser meio incerta, ele é utilizado desde a época do Egito Antigo para embalsamar corpos. A origem mais próxima encontrada do coentro é no Mediterrâneo, onde ele era utilizado em bebidas e pratos e como uma erva medicinal para tratar dores nas articulações e má digestão. O coentro tem uma boa concentração de vitamina A e vitamina C. Além disso, ele é uma excelente fonte de antioxidantes, muito importantes no combate dos radicais livres, reduzindo inflamações e prevenindo o envelhecimento precoce. O coentro também pode reduzir o risco de doenças cardíacas, evitando a formação de coágulos no sangue e ajudando a reduzir a pressão arterial. Esses inúmeros benefícios podem ser adquiridos consumindo tanto as folhas quanto as sementes do coentro. O consumo do coentro pode ser feito então utilizando as folhas cruas, frescas, em pó, ressecadas ou até mesmo em formato de chá. Qual receita que você faz aí na sua casa que o coentro não pode faltar? Comenta aqui embaixo pra gente saber. Por que tem gente que acha que o coentro tem gosto de sabão? Afinal, o coentro é um tempero que ou você ama ou você odeia, geralmente não tem o meio termo. Há quem aprecie muito o gosto dela e associe a frescor e um gosto cítrico, mas há quem odeie, não suporte na comida e acha que tem gosto de sabão ou de produto de limpeza. E o motivo para isso não está somente no gosto pessoal. Existe uma explicação científica para essa divergência, e ela está relacionada à genética. Após uma pesquisa feita pela empresa 23andMe, com cerca de 30 mil candidatos, foi constatado que grande parte dos participantes que sentem aversão ao coentro tinham um grupo de gene receptor em comum. Esses genes são responsáveis pela identificação dos aldeídos, que são químicos naturais presentes em muitas ervas, inclusive no coentro, e que também são utilizados na fabricação do sabão e dos produtos de limpeza. Por isso, essas pessoas acabam fazendo essa associação e não conseguem consumir o coentro. Bom, então agora vamos para as dicas de como plantar coentro em casa. O cultivo do coentro pode ser feito a partir de sementes ou de mudas de uma planta-mãe. Antes de plantar as sementes, para você garantir a sua germinação, a gente indica você fazer primeiro o processo da submersão. É só você colocar as sementes do coentro em um recipiente com água e assim que as sementes afundarem, vocês já vão saber que elas absorveram água suficiente e aí elas já podem ser plantadas e com esse processo elas vão germinar mais rápido. Se você quiser saber um pouco mais sobre o processo de ativação e quebra de dormência de sementes, a gente já fez um vídeo específico sobre isso, falando sobre as sementes de alecrim. Eu vou deixar ele linkado aqui em cima para você ver depois. O coentro pode ser plantado tanto em vasos quanto jardineiras, canteiros e também é uma das sementes mais procuradas para se plantar na Abibox, a horta inteligente da Brota Company. Você não sabe do que eu tô falando? Então eu vou te explicar agora. A Abibox, a horta inteligente da Brota Company, já vem com tudo o que você precisa para você plantar o que você quiser. Ela já vem com substrato, as sementes, o reservatório de água e os filtros que agem como raízes artificiais que vão deixar o solo da sua hortinha com a umidade sempre ideal. Você só precisa montar de acordo com as instruções, deixar em um local protegido de chuva e que receba a luz do sol por pelo menos 4 horas por dia. Caso você não tenha essa quantidade de sol disponível na sua casa, você também pode adquirir a versão com LED, que é uma luz de crescimento que vai substituir a necessidade da luz solar para sua hortinha. A Abibox você encontra no site da Brota Company, então dá uma olhadinha lá, escolhe o seu kit de sementes e aproveita essa praticidade na sua casa. Se você for plantar o coentro em jardineiras e canteiros, compartilhando ele com outras plantas, lembre de sempre misturar ele com aquelas espécies que vão ter os mesmos gostos para sol, solo e rega. Também é indicado que o local em que você vai plantar o seu coentro seja o lar definitivo dele, porque ele é uma planta que não se dá muito bem com transplante de vaso, então se você puder evitar, é melhor. Quanto ao vaso, o ideal é que ele tenha pelo menos 15 centímetros de profundidade para que o coentro tenha um bom desenvolvimento. Além disso, um bom sistema de escoamento é essencial para essa planta, para evitar que o solo fique encharcado.
Então, aposte em um vaso com furos de drenagem. O cultivo do coentro é em sol pleno, oferecendo pelo menos de 4 a 6 horas de sol direto por dia. Caso você more em um apartamento, o ideal é que o vaso do seu coentro fique próximo a uma janela, em uma varanda ou perto de uma fonte de luz direta, onde ele possa receber pelo menos 2 horas de sol direto por dia. Cultivando ele dessa forma, você provavelmente não vai ter o mesmo resultado de um cultivo numa área externa com mais de 4 horas de sol por dia. Porém, isso não te impede de ter coentro em casa, ele só vai crescer um pouco mais devagar e talvez fique menor. Para a escolha do substrato, o ideal é que tenha uma mistura que seja rica em matéria orgânica, mas que também ofereça uma boa circulação de ar e uma boa drenagem, para evitar que a terra fique muito encharcada. Aposte numa mistura de terra vegetal com areia grossa de construção e perlita para a mistura ficar bem leve. Apesar do coentro gostar de um solo levemente úmido, você deve evitar ao máximo que ele fique encharcado, porque isso pode levar ao apodrecimento das raízes e à morte da planta. Não se esqueça também de adubar. Utilize um bom fertilizante orgânico a cada 1 ou 3 meses, de acordo com o tamanho da planta, para renovar a quantidade e a variedade de nutrientes presentes para ela. A temperatura ideal para o cultivo do coentro é entre os 20 e os 35 graus Celsius. Portanto, ele é uma planta que não tolera frio. Nas épocas de baixa temperatura do ano, deixe o coentro protegido de ventos fortes e de locais suscetíveis ao frio. Como e quando fazer a colheita do coentro? O coentro ele pode ser consumido tanto como um microverde quanto no seu tamanho adulto. A colheita na fase de microverde pode ser feita a partir de 15 dias após a germinação dele. Nesse estágio, as folhas do coentro podem ser consumidas em saladas, molhos ou utilizadas como tempero. Para fazer a colheita do coentro nessa fase, basta cortar as folhas próximas à base, usando uma tesoura de cozinha ou uma tesoura de poda. Deixe pelo menos 20% da planta intacta ali no vaso para que ele dê sequência no crescimento. Se você cortar todo o coentro de uma vez, ele não vai se desenvolver mais e você vai ter que recomeçar o plantio do zero. Agora, quando o coentro atingir uma altura de mais ou menos 10 a 15 centímetros, você já pode realizar a colheita das folhas na fase adulta. Escolha as que tiverem o aspecto mais verde e fresco e corte perto da base com a ajuda de uma tesoura. Dê preferência também às folhas que estiverem maiores e se destacando mais do restante da planta. Lembre-se também, neste caso, de deixar pelo menos 3 folhinhas ali no vaso para que o seu coentro continue se desenvolvendo depois. Depois de um certo tempo de cultivo, você pode se deparar com o seu coentro dando flores. E isso é uma dúvida muito frequente que as pessoas têm com esse tipo de planta. Eu preciso cortar essa flor ou não? No caso do coentro, o indicado é que você faça a poda dessa flor assim que ela aparecer. O nascimento dessa flor vai fazer com que o gosto da folha do coentro fique um pouco mais fraca e mais amarga. Porém, se isso não for uma questão para você, você pode deixar essa flor se desenvolver até o seu estágio final, onde ela murcha, fazer a colheita dela e gerar novas mudas de coentro com as sementes que vão estar presentes nessa flor. Lembrando que o coentro é uma planta anual, então é recomendado que ele seja renovado uma vez por semestre, através de mudas ou do plantio de novas sementes, para que você consiga manter a produção do seu coentro caseiro por muito mais tempo. Bom, gente, essas foram as informações de hoje sobre o coentro. Espero que tenha tirado todas as suas dúvidas, que vocês tenham gostado do vídeo. Se você acha que alguma informação ficou de fora do vídeo ou você tem mais alguma dúvida, comenta aqui embaixo pra gente saber que a gente vai responder. Não esquece de deixar o like nesse vídeo, se inscrever no nosso canal e de ativar o sininho para você receber notificação de quando a gente lança conteúdo novo. Tchau e até o próximo vídeo!